20 horas e 28 minutos, quinta-feira, 22 de abril de 2021. E aí, você falou que você tá vendo um ser na tela mental. Então, vamos ver o que que é. Nossa, é muito diferente. Ele tem um cabeção. E parece que Desproporcional. o olho, ele é muito perto da boca, bem pra baixo, assim. Tá. Então, tipo, ele parece um textudão, assim, um cabeçudão e os É, olhinhos. E tá. mas tipo, parece um ovo, sabe? Tá. Sei. E o olho mais pra baixo e tem uma boca bem, tipo, aberta, assim. Parece que eu consigo ver os dentes pra fora. Mas não sei se é só impressão. Eu acho que é algum tipo de insectoide. Ele tem alguma cor diferente? Ele é meio marrom ou verde. Uma pele meio que parece uma carapaça. Uhum. Mas é uma pele. Nossa. O corpo dele. Você consegue imaginar uma centopeia quando ela fica de pé? Sim. Daí ela fica com as garras tipo no ar. Não é exatamente isso, mas é o corpo é como se fizesse um L. E ele tem várias vários pares de pata, deixa eu ver quantos. Quatro de cada lado que sustentam esse corpo, esse tronco, sabe? Uhum. E aí chega a ter E pernas? tem mais uma. Mas como assim? Ele não tem perna, então. Ou tem? Não é um humanoide. Tá. Só que ele, fora esses quatro pares, ele tem mais um par que é como se fosse braços, igual a gente conhece, que fica num tronco assim. E Tá. não é bem braço, parece tipo de louva-a-Deus, sabe? Uhum. Entendi. Tô perguntando onde que a gente tem que ir. A gente entrou na sala branca. Certo. Ele tá comigo lá. Por enquanto é como se fosse um ajuste energético. Ele falou que ele é de bem longe. Ele é de outra galáxia. E não é Andrômeda, que é o que eu Certo. imaginei que seja. É mais longe. Eu tô perguntando como é que a gente se conectou. Ele tá dizendo que não foi acaso que ele foi trazido pra fazer sessão. Agora aconteceu uma coisa bem engraçada. Hum. Ele é como se ele tivesse se multiplicado em vários e em círculo na, na sala branca. Certo. E abriu um buraco nesse círculo dentro. E ele, todas as versões ou cópias dele, tipo, meio que passaram pro outro lado do círculo, que é enorme. O que eu tô entendendo que é um portal. Eu entrei no portal. É difícil de descrever a sensação. E o que eu vejo, eu sei que não é nem perto do que é de fato. Mas é tipo o lugar de onde eles vêm, o planeta deles. Certo. O que que você tá conseguindo ver? Tô vendo vários insetos mesmo, de variados tipos. É como se fosse uma selva, mas não é do jeito que a gente tem aqui. Tudo muito diferente. Eu tô vendo uma água rosa.
inclusive. Que não é Uhum. exatamente, não é igual, não tem a mesma consistência da nossa, é algo diferente. Ele falou que não respira oxigênio. Ah, é? Que louco. Ele falou que respira gás hélio. Hum, Tô tentando me concentrar aqui. Acho que vai demorar um pouquinho. tá. Olha o que que ele falou. Que eles nunca saíram do planeta que eles estão, Uhum. mas eles viajam todo o cosmos por meio de outros veículos sutis. Certo. Ele falou assim, nós conhecemos bem os humanos. Como que é essa Gosta, relação? ele falou, gostamos de vir até a Terra. Hum, Gostaríamos muito de aprender, mas existe uma certa resistência entre vocês em relação ao nosso modo biológico de vida. sim. Normalmente, com todos os insetóides, a gente tem isso, né? Ele tá falando que da mesma maneira como muitas vezes a gente olha para as práticas instintivas deles como se fossem nojentas, vamos dizer assim. Eles também pensam da gente isso. Não no Uhum. sentido de nojento, mas diferente. É. Ele falou que é importante que essa comunicação esteja ocorrendo, porque é uma energia muito diferente e a gente precisa se conectar. Uhum. Sim. Eu sinto que está ocorrendo bastante tradução, sabe? E é, né? Eu não acho que só tem um ajustador aqui, não. Tem mais, né? Porque é muito diferente, sabe? O pensamento é muito diferente, é muito distinto. Você sente que funciona mecanicamente ainda por voz ou é telepático? Como assim? Você acha que é por sons ou é telepatia? É telepatia. Tá. Eles se comunicam por telepatia e sempre se comunicaram. Tipo, eles têm uma forma de ver o coletivo que é bem diferente da nossa. Eles entendem a massa biológica como sendo um só. Interessante. Eles são hermafroditas. Porque eu perguntei assim, vocês têm algum tipo de rainha? Hum, Ou algo assim? Ele falou que não, que eles têm o conceito de relação sexual, mas eles podem autogerar filhos. entendi. E como é que é no planeta deles a ideia de predadores? Eles são os predadores. Sabe o que eu tô entendendo? É como se a natureza nesse planeta funcionasse de uma maneira muito dual. No sentido, tipo, o que a gente entende aqui por competição Hum, não é 5% do que acontece lá. uhum, Parece tudo muito agressivo. Mas não é que eles são seres agressivos. É que o ambiente faz com que. Deixa eu falar de outra maneira. A agressividade do ambiente é o que faz a evolução acontecer.
Entendi. Sendo que o oposto disso seria uma simbiose completa. Uhum. Tô perguntando umas coisas bem interessantes aqui. Eu perguntei, vocês matam uns aos outros? Hum. A resposta dele foi a seguinte: todo o tempo. Uhum. Mas o que eu tô entendendo aqui não é por agressividade, é porque uma. Eles têm classes sociais, entendeu? Tipo castas, né? É, eles têm castas. E você. Como é que eu posso explicar? É como se quando você eliminasse alguém de uma casta superior, você pegasse o lugar dele. Ah, tá. É literalmente a lei do mais forte mesmo. Sim. Uhum. Mas eles não fazem isso por raiva, é tipo por necessidade, sabe? Sim. É uma coisa que tá como se tivesse no DNA deles, uma coisa muito natural. Uhum. E todo mundo entende. Não existe alguém lá que fale, não tem que ser assim. Porque só é assim e pronto. E aí não incomoda eles, né? Eu perguntei como são as estruturas que vocês moram, habitam, se é Hum. que elas existem, e como que vocês construíram, porque, tipo, eles não têm mão, né? Uhum. A resposta é meio complexa que me deram, tipo, é como se fossem formigueiros, sabe? Só que de pedra, em cima, Tá. em cima da terra, e não embaixo. Como se você tirasse um formigueiro da terra e botasse em cima. Então, como é que eu posso explicar? São tipo túneis, mas ao invés de estar no subterrâneo, tá na superfície. Isso. E é de pedra. E é de pedra. E aí eu perguntei, mas como é que essas pedras são movidas? Hum. Aí ele falou que é com o pensamento que ela surge. Perfeito. Tá. Entendi. Então é forte poder telepático e É menos. como se eles, é como se eles simplesmente fizessem aparecer. É É. muito, tipo, eles nem pensam direito, sabe? Uhum. Só acontece por causa de um desejo coletivo. Entendi. Isso tem a ver com realidade paralela, um tipo que a gente não tende a não conversar sobre. Mas eu tô tentando entender como isso pode estar relacionado. Eu também tô. Eu também Ver tô se ele tentando. explica pra gente. Caramba, eu não tô entendendo nada. Ele falou assim: manifestação. Como é que vocês manifestam as coisas na vida de vocês? Como é que vocês manifestam as oportunidades que vocês podem agir sobre? Ah, já Vocês, entendi o que é. vocês pensam elas antes de acontecer. Sim. Então ele tá falando disso. Uhum. Entendi. Tá falando sobre que nossa física quântica entende como colapso, né? Eu acho que sim. É, que é quando você manifesta algo. O Sabe o gato que eu de tô me lembrando Schrödinger. agora? Eu Hum. tô me lembrando de um experimento que eu li faz um tempo de um físico que ele disse que quanticamente existe a possibilidade de uma da no multiverso da geração espontânea de um cérebro humano simplesmente aparecer do nada, só o cérebro, sabendo de si mesmo. Caramba. Isso é um experimento físico, não é um bem experimento, tipo assim, é um pensamento tipo o gato de Schrödinger, né? Sim, mas se você for olhar, existem raças que criaram inteligência artificial
para fazer essa função de meio que de liderança entre o povo. Tipo, é a mesma coisa, só que eles manifestaram ela, mas muitas vezes a manifestação ela ocorreu ali no dia a dia, entendeu? Mas é uma manifestação também, sabe? Sim. Olha o que ele tá falando. Hum, Que a gente manifesta o tempo todo. E a uhum, gente tem a ilusão que a gente está trabalhando para manifestar aquilo. sim, Porque é isso que a gente escolheu experienciar. faz E eles sentido, né? não entendem muito bem isso, porque eles não precisam fazer nada fisicamente, sabe? O, a biologia deles não dá muito. Você não tem como agir muito no mundo externo com os membros que eles têm. Uhum, Mas eles nunca pensaram nisso, porque não tem, simplesmente não é assim que é. hum, Eles manifestam. sim, Aí eu tô perguntando se essa é uma das razões deles não terem saído do planeta deles no físico, no que a gente entende como físico. Ele falou que eles estão em vários lugares ao mesmo tempo, que não há necessidade de fazer isso. É como se hum, eles conseguissem sintonizar a energia de outras civilizações por meio de uma manifestação que é extrafísica. sim. Eu perguntei o seguinte: em comparação à Terra, vocês estão numa faixa frequencial mais densa ou menos densa? Ele respondeu muito mais densa. Uhum, Mas ele falou também que o nosso sutil, no caso, o sutil deles, é muito mais sutil do que o nosso sutil. tá. Então é como se eles trabalhassem numa banda de energia, de frequência muito maior do que o ser humano. Isso, Tivesse exatamente. consciente, sabe? Uhum. Disso. As duas coisas ao mesmo tempo mesmo. Não é só o físico, né? É o físico muito presente, mas o mental também, porque pelo que eu entendi, a própria forma de predatoriedade do planeta é mental. Não tem luta física. Ele falou que na constituição biológica da espécie dele existia esse tipo de luta física. Antigamente. Sim. Aí eu tô perguntando o seguinte, como é que pode, se vocês têm esse combate de formas diferentes, como é que você pega o lugar do outro no físico? E ele me respondeu que o que ocorre em várias faixas tem ligação uma com a outra. Nossa, tô com bastante pressão na cabeça, mas eu tô entendendo que o porquê dele tá trazendo a forma de vida deles aqui pro projeto. Eu tô entendendo o seguinte. Essa é difícil de passar. Aqui a gente compreende corpo físico, daí corpo astral, corpo mental e tal, etc. Só que lá é como se eles. Deixa eu ver se eu tô entendendo bem. Sabe, eu tô vendo como se fosse tipo realidade paralela mesmo, sabe, Thiago? Hum, Mas não é. São só faixas de frequência diferentes que eles estão vivendo ao mesmo tempo e é como se fosse milhares de corpos hum, num tá, só indivíduo, entendeu? entendi. Que afinal de contas a frequência que eles funcionam, vamos dizer assim, é muito ampla. É tipo assim, a gente
entende corpo físico e corpo astral, é como se tivesse uns 15, 20 corpos entre esses dois. Uhum. Que estão funcionando da mesma forma, fazendo seu trabalho, entende? Tá, entendi. Por isso que você Níveis falou diferentes de realidade paralela. sociedade. Exatamente. Mas é Pois, dimensional vertical e não horizontal. exatamente. Mas eu falei daquela forma só para entender. Pra entender. Tá. Mas é vertical. Vertical. Interessante. Aí agora eu tô entendendo uma coisa que me veio na cabeça agora. Que o Gré, ele falou que eles veem todas as. Eles vêm verticalmente. Não, eles vêm horizontalmente e verticalmente. E eu fiquei pensando depois daquela sessão, mas como é que você. O que significa verticalmente? Você lembra a comunicação, a última comunicação? Foi falado que a gente tem uma versão de nós mesmos que está sempre ativa no astral. Lembra disso? Mais ou menos. Foi passado que a gente tem uma versão que está sempre ativa e depois a gente acaba se fundindo a ela quando a gente desencarna. Ah, tá. Daí Lembrei eu até agora. comentei daquela experiência da Natália, dela tá projetada, conversar comigo acordado e eu não lembrar de ter falado com ela. Que na verdade ela não falou exatamente com essa versão do Thiago, ela falou com uma versão vertical do Thiago, entendeu? Sim. Então Eu acho agora eu que. entendi. Só que são muitos corpos, né? E parece que, como no caso deles, são muitos corpos, então é difícil para a gente entender o processo, né? Porque é diferente do nosso, né? É como Ele se eles falou. tivessem vários perispíritos, entendeu? Exato, exatamente. Mas ele falou o seguinte agora, que o objetivo dessa comunicação é justamente fazer vocês pensarem que não é tão diferente. Então, entendi. Que é só uma questão de tipo, como é que eu posso explicar? É como se o nosso corpo astral, por exemplo, fosse de várias bandas de frequência diferentes de densidade e sutilidade, tá? Só que elas funcionam ao mesmo tempo em conjunto e fazem aquela experiência ser tipo uma amálgama de toda aquela banda frequencial. Entendi. Ele tá falando que todas as nossas manifestações frequenciais são assim, inclusive o corpo físico. Ah, É como se a gente pudesse separar o que nós somos de corpo físico, nós teríamos vários tipos de corpo físico em diferentes níveis verticais de fisicalidade, entendeu? Mas a gente é como se juntasse tudo numa só. e vive o processo de todas ao mesmo tempo. Exato, exatamente. Sendo que eles não vivem ao mesmo tempo, cada um tá fazendo alguma coisa. Entendi, cara. Tá. É complexo isso, né? Ele falou que isso tem a ver com manifestação. Só deixa eu entender o porquê, então. Hum. Poxa vida. Ele falou que vai ter que se despedir porque o meu cérebro não tá aguentando. Eita. Ah. Bom, então a gente vai retornar Ele outro tá dia. falando. Não, ele Hum. só tá falando o seguinte, explicando o que aconteceu. Porque eu me conectei por um nível de empatia bem grande. Uhum. E teve uma hora que até, inclusive, eu
eu quase que me senti na pele de um deles, entende? Sim. E é muito complexo para nós acostumados com um tipo de vida, um tipo de corpo, entender isso. Se já é difícil para a gente entender nossos fractais que têm o mesmo tipo de fisionomia, agora imagine quando é uma forma de vida muito diferente. Uhum. Não é que ele esteja falando que é um fractal meu, ele Sim. só quer dizer que esse tipo de acoplagem, tipo, foi permitida, mas eu não tá sendo difícil do cérebro entender. Mas é Uhum. justamente esse o objetivo. Tá. Ele quer encerrar a comunicação? Ele deixou espaço para uma pergunta só. Não, então só pergunta pra ele a raça e o nome dele. Depois a gente tenta uma outra conexão com ele. Ele falou Azaná, com H no final. E Z. Azaná. Tá. Esse é o nome dele. Eu não sei se eles têm um nome. Ele falou isso da espécie dele. Entendi. Talvez seja isso. Tô tentando perguntar que galáxia que é. Uhum. Planeta, né? Engraçado. Ele falou que a imagem que eu mandei no PCE no grupo hoje tem a ver. Que imagem foi? Deixa eu Mas. ver. Ah, eu mandei. É um meme falando dos gregos que vêm. Que viram, tipo, no céu um monte de pontos aleatórios e falaram: Ah, isso é um carneiro. Entendeu? Uhum. Ele disse que não é coincidência, mas que não vai dar pra ter um nome, tipo, trocado Uhum. aqui. Tá. Ele falou que agradece a oportunidade. A Quem gente que sabe mais agradece. pra frente existirá retorno. Tá. Beleza. É, porque eu fiquei com um monte de pergunta. Eu vou tentar fazer um negócio. Quem sabe dê certo. Não vai dar. Eu tô quase saindo do corpo. Você acredita? Meus braços estão dormente, cara. E a minha cabeça tá muito doída, assim. É, né? Não, então, eu já achei que ele tava É falando. generalizado, não vai dar. Sim. Não, mas não tem problema. A gente fala com ele de novo. Eu achei uma comunicação muito interessante em vários aspectos. Sabe a sensação de você, tipo, conversar com alguém que entende muito mais do que você sobre, não só sobre a multidimensionalidade, mas sobre a consciência, como se fosse alguém, de repente, até com alto grau de consciência, mas ao mesmo tempo vivendo em uma densidade maior que a nossa. Foi isso que eu entendi. E aí a gente aqui preocupado que não, se você tem que evoluir, você tem que parar de comer carne, entendeu como é que é? E no caso deles não tem nada disso aí, eles não têm esse dilema. Aí você coloca a equação do ego nesse negócio, você começa a entender o que é o ego humano nesse processo, entendeu? Foi que eu na hora eu saquei assim. É, o que eu entendi, tipo assim, eu é assim e pronto, sabe? Uhum, uhum, Eles sempre foi assim. E é agora. Foi isso que eu senti assim deles. Eu ainda tô voltando, sabe? Parece que eu tava longe. é, né? Você chegou a Eu ver acho, eu o acho que planeta? realmente fui lá, sabe? Ah, sim, foi. E eu tava, tipo, eu tava de pé num lugar e eu meio que vi uma estrutura que era como se fosse casas, assim, mas era tipo um monte de caverna, uma em cima da outra, e, tipo, como se fosse um montinho de cavernas, feito de pedra. E Bem, aí bem engraçado. os vegetais, essas coisas, era tudo verde mesmo. Eu não sei, parecia. Eu não sei, Thiago. Eu só sei que eu vi essa água
rosa, que não é Rosa, bem né? uma água, é líquido. Uhum. É tipo um líquido mais viscoso. É bem mais viscoso, assim, sabe? Como se fosse É. outra, uma densidade bem, como se fosse bem denso mesmo. Então, É quanto bem. mais viscoso, mais denso é. Quanto mais tem águas mais líquidas, vamos dizer assim, mais sutil é. É questão de vibração, entendeu? Aham. Foi exatamente assim que eu me senti ali. Se a gente quer entender como que é um planeta na questão da densidade da matéria, a gente precisa só ver a água dele. A água explica pra gente. Faz sentido isso. Sim. É uma boa métrica. Uhum. Tá, agora tô mais perto daqui. Parece que eu consegui até mexer meus braços, sabe? Aí. E outra, esse negócio a gente às vezes vê nós mesmos no mesmo fenótipo, né? Em vivendo em outro local, assim. É, muitas vezes é o nosso próprio cérebro tentando encontrar um ponto tentando dizer não sou eu, né? Então seu cérebro faz a associação, você rememora dessa maneira. Mas tem vezes que eu acredito que possa ser uma dimensionalidade vertical, então, sabe? Um paralelismo vertical da experiência que a gente pode estar precisando compreender. Pois é. Eu, eu achei bem estranho, assim, porque era como se ele estivesse vivendo várias versões dele mesmo ao mesmo tempo. Só que não é fractal, entendeu? Então, Não é fractal, é ele. elas têm várias. Elas estão fazendo coisas diferentes, né? Sim. E aí Eu, é, ele falou que aqui com a gente é parecido. eu vi tipo, uma torre de Jenga, assim, sabe? Não é Hum. bem isso que eu quero dizer, mas tipo, um monte de folhas uma em cima da outra, tipo papel sulfite, e É. cada é um mundo totalmente diferente cada folha. Só que é a mesma pessoa vivendo ao mesmo tempo. Aí eu pensei no ser humano, sabe? Tipo, porque como é que a gente sabe ou não sabe se isso não tá acontecendo aqui? Entende? Tipo, no nosso corpo astral ou mental, não sei. Você, você entende o que eu quero dizer? É. Só que a gente não lembra, tipo, o nosso físico ele não é capaz de entender tudo. Se a gente for observar a grosso modo mesmo, a impressão que eu tenho de algo vertical é que são corpos em níveis diferentes de sutilidade. E na horizontal, a nossa ideia é que seriam outros corpos independentes. Eu acho que essa seria uma classificação mais ou menos certa do que a gente considera aqui. Porque muda até a forma, né? E, Sim, e aí cada forma teria também um perispírito, etc, etc. Lá, no caso dele, é como se fossem corpos, níveis de sutilidade de um corpo. Então, é como se fosse o corpo imediatamente mais sutil, depois acima o outro, e aí cada um deles vivendo uma outra coisa. Não deixa de ser uma realidade paralela, mas é um conceito que a gente nunca tinha visto antes. sim. E Por faz isso que sentido. falou desse jeito. Eu tô um pouco triste até de, tipo, não ter conseguido sustentar, sabe? É, mas às vezes a dificuldade disso é tanta que tem comunicações que a gente talvez sustentaria por pouquíssimos segundos, minutos, entendeu? Então a gente não Sim. precisa ficar muito bolado com isso, porque é assim mesmo. Sabe o que eu senti?
que eu tava indo com o corpo mental lá, mas mesmo com o corpo mental, que a gente acha que é tudo tão instantâneo, Hum, parecia que eu tava num corpo físico, uhum. sabe? E parece que, tipo, tava. Não é tão instantâneo como a gente acha quando é tão longe assim. Eu senti assim. Só que aí eu fico pensando, mas existe distância? Sabe? Tipo, sabe que esses pensamentos? Então, eu entendi. Só que eu também entendi que eles estavam tentando colocar você para experimentar algo correlacionado ao que é a experiência de vida deles. Então, digamos, o que a gente considera como corpo mental, para eles ainda está acontecendo coisas diferentes, entendeu? O corpo, imagina o corpo mental deles como é. Sim, É muito acima ainda, muito mais sutil do que isso. Quer dizer, é tão denso a experiência deles que a gente não consegue com o nosso mental chegar no sutil deles, entendeu? É muito sim, diferente. exatamente isso que eu senti. É. Então é muito louco, é diferente. É como se eles vivessem em um planeta, uma galáxia, enfim, porque acho que isso aí não é só culpa de um sistema planetário. Tem que ter todo um sol preparado para isso, né? Uma estrela preparada para isso. O Sim, local que eles estão lá é totalmente diferente. A densidade não deve ser uma estrela que emite muita radiação, deve ser o Sol deve ser menor que o nosso, a estrela deles deve ser menor que o nosso Sol, saca? Coisas assim. Porque às vezes tem essa, não de repente no tamanho da estrela, mas no que ela produz de radiação. Normalmente tem a ver. Então são coisas assim é, é um modelo de manifestação de vida totalmente diferente do nosso. Só que esses modelos fazem levantar algumas questões que de repente são úteis para a gente aqui compreender como funciona a nossa própria manifestação vertical. sim. E é por isso que eu tava falando antes do de eu dormir e ter, tipo, projeção assim aleatória, sabe? Sim. Porque eu fico pensando, mas eu tô lá ou tô no físico? Eu tô Uhum. dormindo, mas tipo, eu tô nos dois lugares. Sim. E acontece aleatório, sabe? Eu acho que tem a ver com o que foi falado. Eu só preciso, tipo, agora refletir pra entender o- qual que é o prático do ser humano em relação a isso, entende? Tem a ver com projeção, sim. Porque nossas projeções, a gente acessa em muitas dessas projeções aquela versão mais sutil nossa. Que a gente tá no corpo, sabe que é a gente, mas a gente não sabe o que a gente tá fazendo, mas entende o que a gente tá fazendo. Então, às vezes a gente não sabe que, tipo, o que que a gente está na prática fazendo, mas entende a intenção, o que está sendo produzido ali. Mas a gente não consegue Exatamente. sacar o pormenor do negócio. Sim, é exatamente isso. E aí é uma versão nossa mais sutil, tá ligado? Dimensionalmente mais sutil. Não é realidade paralela horizontal como a gente conhece, mas é uma realidade paralela também. Quer dizer, já estão aumentando a quantidade de coisas aí, né? Já não vai dar mais para chamar de realidade paralela, porque cada vez que alguém fala pra gente, isso aqui é realidade paralela, a gente começa a ficar confuso, porque são tantas possibilidades de realidade que a gente vai ter que inventar um novo esquema aí. Sim. E para isso é especialmente difícil porque, tipo, a gente não consegue entender.
como que pode ser um. Eu não vejo como se fosse. Olha o que eu ia falar. Eu não vejo como se fosse paralelo, porque sou eu. Só Então, que o outro fractal meu não sou eu também. Na verdade, eu tava sim. tendo uma visão limitada e eu me autocorrigi Pois já. é, a horizontal, a gente divide corpo, mas não é o mesmo. Mas em algum ponto futuro, sutil, do nosso corpo, é o mesmo corpo, sabe? Então, tipo, tem um corpo lá que a gente divide, que é igual, tanto pra gente quanto para um fractal horizontal. Mas no caso da fractalização vertical, o corpo que a gente utiliza é o mesmo, só que uma versão mais sutil dele. Mas tá ligado a nós. Quer dizer, o fenótipo é o mesmo. É, eu acredito que a programação seja compartilhada, entendeu? E no caso deles, a impressão que eu tenho é que cada um daqueles corpos lá tem uma programação parecida, mas desenvolvem programações diferentes. E conforme vai descendo a vibração ali, os corpos eles vão somando essas programações. Aí chega na última lá, ele tá fazendo tipo quase que todas juntas, ou algo parecido com isso. Tem que, tem que entender melhor o que é isso aí. Difícil de entender, né? É, mas é o que ele falou, se você é muito louco isso, porque é como se nesse caso você tem uma versão mais sutil de você e aí você fala assim, ó, o processo de uma guerra contra um outro indivíduo, de uma luta, ela não inicia em mim. Quer dizer, então se eu tenho uma versão mais sutil de mim, é ela que deve fazer algo. Então o processo ele inicia no astral. Aquilo que a gente fala assim, não, tudo começa no astral, né? Então, aí vai a versão dele lá no astral, cutuca o carinha lá, e aquilo vai descendo de vibração, vai descendo de versão, sabe? Sim, foi exatamente isso que eu entendi. E o mais louco, que ele deixou bem claro assim para mim, é que cada fatia tá absolutamente consciente das outras ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Como se elas estivessem funcionando. Não sei explicar. Como se fosse um órgão Nesse deles, um tempo, em membro tempo, deles. entendeu? É, Exato, exatamente. Agora me veio uma imagem na cabeça. É como se, sabe, os olhos de um mosquito, que na hum, verdade são milhares de olhos. uhum. É como se É, o que pode eles crer, são, eles estão vendo de diversas perspectivas ao mesmo tempo, pode crer. para formar uma imagem completa, sabe? Bem engraçado. É isso aí, deixa eu parar a gravação aqui.